O nosso tema é Meu Reino Não É Deste Mundo. É importante a gente relembrar e falar que a Terra simboliza para nós, desencarnados e encarnados, a universidade preciosa, congregando vários cursos de evolução. Jesus nos trouxe a diretriz para compreendermos o milagre da vida e o objetivo essencial da nossa existência. Depois que Jesus veio, a humanidade nunca mais foi a mesma. A sua força foi tão imperiosa que ele dividiu a história da humanidade em antes e depois. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Albert Einstein disse uma vez, abre aspas, vivemos no mundo de ideias, de vibrações, de ondas, de pensamentos. Matéria é energia congelada e energia é matéria desagregada. Entrar no reino de Deus, isto é, de enveredar pelo caminho da reparação e do progresso, que o levará a uma existência pura e luminosa. Isso que Jesus estava falando diante de Pilatos naquele momento. Só que naquele momento a humanidade ainda não tinha capacidade intelectual de ter informações de outros mundos, de que a vida continuava, de que existiam inclusive outros planetas, né? Que o próprio espaço não se tinha esse conhecimento ainda. Ele foi sendo revelado gradativamente. E para o espírito, a influência material diminui muito à medida que ele, à medida que ele avança, essa influenciação material ela vai diminuindo. E o espírito vai alcançando outros conhecimentos em face dessa evolução natural, e por conseguinte ele consegue entender uma série de informações que lhe são trazidas. O objetivo dessa análise qual que é? É entender o que ele queria dizer naquele momento para Pilatos. Que esse tema, né, ele é específico naquele momento, né, que Pilatos está com Jesus diante dele, e Pilatos, na verdade, queria uma oportunidade até para liberá-lo, né, para que não crucificasse. E aí ele questiona, eles estão falando que você é rei. E aí Jesus, por ser o maior, quer dizer, o espírito de grau de evolução extraordinária que estava reencarnado na Terra naquela época, e de uma mediunidade extraordinária, né, e além do que a gente conhece, na verdade, ele vira e fala assim, olha, mas não sou eu que estou dizendo isso, é você que está dizendo. Quer dizer, para ele pouco importava essa denominação de sois rei, e qual o seu reino, né? Onde é seu reino? Onde está o seu território, o seu poderio, digamos assim, que era o que naquela época se entenderia, né? Que era o poderio militar, o poderio de recursos financeiros, etc. E para Jesus não tinha nada a ver isso. Ele falou, isso não faz parte de mim, isso não me pertence. Para mim tanto faz. E é o que a gente aprende no Espiritismo. É o conhecimento, é a verdade. E essa verdade ela está sobre uma única lei, que é a lei de amor, que Deus nos enviou, inclusive por Jesus. Ora, ele estava cercado por inúmeros desafetos que não tinham não tinha materialidade para
atribuir à pessoa de Jesus como autor de crimes que poderiam levá-lo, inclusive, à crucificação. E Pilatos, ele percebe isso. E quando percebe isso, ele insiste, mas aí, qual é o seu reino? E aí ele volta e manifesta-se, né? Meu reino não é desse mundo. Informava para os ouvintes, em especial para Pilatos, que havia algo mais que aquele mundo material. É um momento extraordinário da história da humanidade, porque isso ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Agora imagina, se Jesus naquela época já tinha o conhecimento de outros mundos, não só físicos, como o espaço, Sol, Lua, Marte, Júpiter, Netuno e tudo mais, e principalmente sobre os mundos espirituais, as diversas moradas na casa de meu Pai. Quer dizer, diversos estágios para o espírito viver a sua oportunidade de evolução. Ele já sabia disso. E adiantar ele revelar isso para eles, ele falar de outras dimensões, se até hoje nós ainda temos pessoas que, quando você fala nisso, as pessoas não acreditam. Quando se fala na continuidade da vida após a morte do corpo físico, ainda existem irmãos nossos espalhados por essa terra que simplesmente não acreditam. E não são pessoas sem um conhecimento científico, ao contrário, sua grande maioria de pessoas que têm um domínio da matéria, da ciência, do conhecimento, né? E mesmo assim não acreditam. Imagina naquela época, que a grande maioria mal sabia, que nem sabiam escrever, tampouco ler. Então tudo que era passado para a população, tudo era através da interpretação daqueles que dominavam a leitura, que tinham a instrução, que conheciam as histórias, né? Então isso era muito... Ele vem e muda essa lógica que existia. Quando ele fala que existiam várias moradas na casa do meu pai, por exemplo, ele informa que, como hoje nós já sabemos, que cada orbe, por exemplo, o perispírito se adapta de acordo com as condições locais daquele orbe. Ele pode ser mais grosseiro, ele pode ser mais sutil, ele pode ter uma densidade diferenciada, a própria gravidade vai atuar nele de forma diferenciada, dependendo de onde ele estiver, a luminosidade que ele projeta. E isso tudo, como é que ele ia falar para esse povo? Como é que Jesus ia se manifestar e falar, poxa, você tem um corpo que é sutil, né? O perispírito surgiu com Kardec, né, o nome. Então eu nem saberia dizer qual o nome que Jesus falaria para ele naquela época. Mas vamos supor que ele falasse, você tem um outro corpo sutil além desse material, que serve para que esse ser pensante, esse ser inteligente que está me interpelando, manifeste na matéria. É tão extraordinário a gente pensar nisso que a gente fala assim, mas como é que ele ia explicar? Ele tinha como explicar? Ia adiantar ele falar alguma coisa? Será que adiantaria ele falar que a vida continua? É preciso o espírito mudar os seus hábitos? É preciso o espírito ter para si, entender que ele tem que fazer ao próximo o que ele gostaria que fizesse a si mesmo? E que não adianta deixar o seu irmão para trás? Que nós somos, teoricamente, nesse sentido, nós somos um. Porque eu não sou nada sem você, você não é nada sem a minha pessoa. Essa é a grande realidade da vida espiritual. E o que ele estava mostrando?
o que ele estava mostrando é o seguinte, olha, nós não podemos ficar apegados às coisas materiais. Isso não nos leva a lugar algum, a não ser a promover o egoísmo, o ódio, a inveja. E com isso uma série de condutas podem surgir, que são condutas criminosas, né? O furto, o roubo, o sequestro. Porque aí o ser humano, aí o espírito encarnado começa a ter a vontade, eu quero ter aquele bem, mas eu não tenho condições financeiras, então eu vou lá e roubo de você. Eu vou lá e te tiro a sua vida para poder ficar com o seu bem, para poder ficar com seus tesouros. E era isso que ele estava mostrando. Quer dizer, o meu reino, Pilatos, não é esse não. O meu reino é aquele das virtudes, da ética moral, do retorno vibracional do bem que eu faço para o meu próximo. Era isso que ele estava mostrando. Ele estava, na verdade, além das mentes que estavam estagnadas naquele estágio primário de evolução. E é para esse povo que Jesus teria que dizer. Embora muitos deles já estivessem com conhecimento, muitos assim, um grupo reduzido, né, já tinha conhecimento dos estudos, e mesmo assim eles ainda eram voltados para matérias, apegado à matéria, aos títulos, a consanguinidade, né, a hereditariedade de títulos, de nome de famílias. E hoje nós temos isso, inclusive, ainda existem pessoas que hoje em dia se apegam a isso. Qual o seu sobrenome? Bom, ainda quando está só entre nós, espíritos encarnados, eu não vejo nenhum problema, a gente tem que conviver com isso. O que me surpreende às vezes, que inclusive alguns espíritas querem saber quase o CPF do espírito que está manifestando. Qual o seu nome? Qual o nome do mentor? Isso é uma coisa muito comum entre nós, os espíritas. O que eu tenho aprendido, lendo um pouco, é que para o espírito evoluído, isso é insignificante. Ele pode se manifestar com o nome de José, de Pedro, de Joana, de Maria, de Glacos, de Zé Grosso, Palmeira, não importa o nome que ele manifesta. O que nós temos aprendido, e eu acho que a grande maioria dos espíritas, é que o que deve prevalecer é a essência da mensagem que o Espírito traz. Essa que é a grande importância no meu entendimento. Nós precisamos aprender que a mensagem que é trazida é essa que é importante para nós. Isso que vai definir o tipo do espírito, se é um espírito superior ou se é um espírito inferior. E isso que Jesus trazia, né? E veja bem, a complexidade desse tipo de raciocínio. Imagina naquela época que nem penicilina existia, né? Vamos voltar lá para tentar interpretar como é que por exemplo, se produziam as curas, o tratamento, não falo nem espiritual, falo físico. Como é que se tratavam os médiums daquela época, que estavam no início de um processo mediúnico, onde aparentemente o caos prevalece? Há uma série de atividades que se pode chamar de paranormais ou de manifestações espirituais, em que o médium, no início da sua trajetória, ele passa por esse processo, porque é um processo de depuração, de aprendizado do fenômeno. E nós não podemos esquecer disso. Há espíritos. Os espíritos sobrevivem à morte da matéria, do corpo físico. E esses espíritos somos nós, com as mesmas capacidades intelectuais, com os mesmos vícios, com as mesmas qualidades.
Ora, se eu vivi ao seu lado durante um tempo, e eu creio que a vida continua, eu não posso voltar e me comunicar com você? É algo que a gente tem que avaliar. Eu acho que era isso que o Mestre Jesus estava ensinando. Pilatos, esse momento aqui, ó, assim, ele não tem significado nenhum. Meu reino não é da matéria. Meu reino não está baseado em matéria, em concreto armado, digamos assim. O meu reino é efêmero, ele é sutil, ele é energético. E para tanto, nós não temos como perder essa abertura espiritual. Então, quando o espírito inicia a sua trajetória, quando ele começa a ter as informações de que a vida continua, de que ninguém é melhor do que ninguém, de que todos foram criados por o Criador, que é Deus, que todos foram dados a mesma oportunidade e que todos um dia vão alcançar tem uma destinação divina. Mas essa destinação divina não quer dizer que vai ser amanhã, né? Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, algo assim, só para a gente ter uma noção de tempo. Então, imaginem, eu vou ler aqui do livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do Espírito André Luiz, psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier, que foi em 2/2/1958, portanto 63 anos atrás. Isso me chamou muita atenção para a gente ter uma visão de evolução, inclusive, para a gente ter noção como é que a informação ela é interessante. Abre aspas. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Fecham aspas. É difícil para as nossas mentes mensurar tal lapso de tempo evolutivo. Ora, o que são 15 milhões de séculos para o espírito chegar a emitir pensamento contínuo? Veja, não é a consciência de sua individualidade. Portanto, deduzimos que a evolução não dá saltos, é um processo gradual e efetivo. E era isso que Jesus, com seu olhar meigo, eu procuro ver essa imagem, ele olhar para Pilatos e falar assim: meu Deus, se para o Espírito demorou 15 milhões de séculos, alguém consegue tentar mensurar esse lapso temporal de que isso? Para pulsar, ele ainda não falava sou espírito, sou o espírito X, Y, Z. E era isso que ele estava falando para Pilatos. O que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Reconhecer um reino que não é o meu, só para me salvar, né, teoricamente, daquele processo que ele teria que passar, que já era programado?
porque tinha um objetivo. A espiritualidade superior não perde tempo. Jesus, é lógico que não foi o primeiro, e se Deus nos permitir, não será o último espírito evoluído a vir estar diante de nós para trazer esperança e novas frentes de trabalho, né, para o espírito. Ele simplesmente cala-se. Qual o argumento que ele vai ter? Como é que ele vai falar para um espírito imperfeito que ele não sabe o que é o mundo espiritual? Ele não tem conhecimento do que seja as primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão do espírito, do espaço. O Ranieri, se não me engano, no livro Manifestações Luminosas, ele fala até na segunda morte ou terceira morte do espírito, que ele fala, né, que é você passar de uma outra vibração para outra. Isso agora há pouco tempo, também 50 anos atrás, 40 anos atrás. E nós ainda não conseguimos assimilar todas as informações que nós temos. Eu estava, antes da gente entrar aqui ao vivo, estava conversando com a nossa irmã Soraya, com relação ao livro Evolução em Dois Mundos. É um livro que a gente já lê há algum certo tempo, e mesmo assim ainda não conseguimos entender ele por sua complexidade de informações que são trazidas para nós. Então, quando eu vejo esse livro, e vamos lá, uma psicografia do espírito André Luiz, que foi um médico que desencarnou e foi permitido que ele trouxesse informações aprimoradas, né, já na época, por intermédio de dois médicos, Valdo Vieira e Chico Xavier. Eu peço a qualquer um dos irmãos que estão nos assistindo, leia o livro. Duvido que qualquer um consiga entendê-lo numa leitura única. Duvido que qualquer um consiga entendê-lo numa leitura em 5 anos de leitura dele, lendo e relendo, lendo e relendo. Ora, esse reino que Jesus se referia, se nós trouxermos para essa avaliação desse livro, por exemplo, é a mesma coisa. Nós não temos condições intelectuais ainda de assimilar todo o ensinamento, todas as verdades que estão sendo trazidas ali para o nosso conhecimento. Com isso, o que eu penso? O que nós podemos fazer para melhorar? O ideal espírita, ele é universal, né? Ele deve influenciar todos os indivíduos, toda a humanidade, e a maior barreira à realização desse ideal seria se nós fecharmos-nos em uma seita com os nossos livros sagrados, nossos profetas e únicos, nossos pregadores, né, autorizados e uniformizados. Em outras palavras, com todas as limitações sectárias, aí sim nós teríamos um problema. Então, no meu entendimento, o bom de ser espírita é que eu posso começar amanhã a ter contato com essa doutrina e posso ter começado há 60 anos a ter contato com essa doutrina, que se ela não entrar no meu ser, se ela não fizer parte de mim, eu vou estar vivendo esse mundo material e não aquele mundo, aquele reino que Jesus falou que é o dele. E tem uma outra passagem que o rei manda convidar, né, para a festa, para as bodas, e manda chamar um da elite, não vai, manda chamar outro, não vai, não vai. Aí ele manda chamar todos que fossem encontrados pelas
vias, né? E aí uma série de pessoas, né, de espíritos encarnados, adentram a festa ao manjar do rei. Mas o que quer dizer isso? É mais ou menos a mesma situação do meu mundo não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. Que é o seguinte: para o espírito ascender outros mundos, uma outra fase evolutiva, não adianta ele falar, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, testemunho de Jeová, eu sou umbandista, eu sou evangélico. E daí? Isso assegura você a estar preparado para o mundo real? Não. Isso são títulos, são posicionamentos de uma sociedade materialista. Como se dizia antigamente, imaginava-se que os fidalgos, né, tinham sangue azul. E aí? Nós que somos espíritas hoje sabemos que isso não tem nada a ver, porque a ciência evoluiu. Hoje a tecnologia, olha o que ela nos permite. Naquela época Jesus não tinha internet. Naquela época Jesus não tinha telefone celular. Não tinha nem luz elétrica. Não tinha geladeira. Não tinha penicilina, não tinha morfina, né, para dores, etc. Mal tinha nem psicólogo, nem psiquiatra para atender as demências. Como é que ele ia mostrar para esse povo que havia uma outra, que há esperança, que há um mundo melhor, que é o que nós estamos esperando até hoje, essa regeneração da Terra, onde uma série de doenças já não vão existir, onde uma série de violência praticamente não vão existir. Este é o novo mundo. Este é o reino de Deus. E será que ainda já é o reino de Deus? Eu acredito que não. É mais um estágio na nossa evolução para chegar no reino de Deus. Jesus estava muito à frente do seu tempo. O que ele quis mostrar, então, o que ele percebeu? Não adianta eu mostrar que a matéria é uma ilusão, né? Como diz o Einstein lá que eu falei, matéria é energia concentrada. Eles não sabem distinguir isso. Eles não sabem que não basta só alguns avançarem na sua evolução, que todos precisam evoluir. Como é que ele ia mostrar isso para esse grupo de espíritos? Através das parábolas. Existem várias moradas na casa do meu Pai. Meu reino não é deste mundo. Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Ao próximo como a ti mesmo. E a máxima, né? Fora da caridade não é a salvação. E essa que eu acho que a gente pode abraçar como espíritas já nessa fase nossa, de entendermos que fora da caridade não há salvação. O espírita não pode afastar-se disso. Qualquer um, que seja médio ou não seja médio, independente do seu grau de evolução, isso é uma condição sine qua non para que ele possa entender a grandiosidade que é o reino de Jesus. Ou pelo menos ter uma noção. Entender, eu acho que nós ainda falta muito para nós, mas pelo menos ter uma noção. E isso, meus irmãos, é que nos faz dedicar. Isso que nos faz disciplinar e modificar os nossos impulsos.
Nós precisamos entender onde estão as nossas fraquezas. O que provoca em mim uma mudança de comportamento, uma mudança de controle emocional. Quando eu identificar o ponto, o que eu preciso fazer? Ora, eu sei que na casa de meu pai existem várias moradas. Ou seja, eu sei que existe uma outra dimensão ou outros planetas melhores do que o nosso em estágio e também piores. Mas para que eu possa alcançar esses outros mundos, não adianta eu falar que eu sou espírita, que eu frequento a casa há 60 anos, 50 anos, né? Não adianta falar que eu sou diretor da casa espírita, que eu sou coordenador disso ou daquilo, porque isso não vai me garantir. Se eu não for espírita verdadeiro, se eu não tiver comigo, se eu não tiver modificado no meu interior o meu ser para melhor, nada disso vai adiantar. É isso que é interessante. E é esse reino que Jesus falava para Pilatos. Pilatos, você é o governador. E daí? Você acha que você vai para o céu? Nós sabemos que não existe um céu nem um inferno. Existem estágios vibracionais onde o espírito se situa de acordo com a sua condição. E nisso não adianta eu falar, eu sou fulano, eu sou beltrano, eu sou pai de ciclano, eu sou irmão de X. Mas se você não estiver no mesmo estágio vibracional desse seu parente, digamos assim, vocês não vão ficar no mesmo lugar. Mas nós estamos juntos nessa encarnação. Sim, perfeitamente. Para que cada um trabalhe dentro da sua necessidade evolutiva, as perfeições, as imperfeições, modificar os seus impulsos, sempre tendo o evangelho, isso independente de ser evangelho espírita, segundo o espiritismo ou não, porque o evangelho é um só, Deus é um só. Nós não podemos puxar para nós uma unicidade, né? Eu sou espírita, eu sou melhor do que os outros. Não. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. O que pode ter é um espírito que alcançou um novo estágio em função do seu entendimento após adquirir conhecimento da verdade, e com isso ele modifica seus atos. Com isso ele modifica as suas atitudes perante os outros. E aí deve prevalecer o fora da caridade, não há salvação. Por quê? Porque isso que vai fazer com que o espírito avance. Isso que vai levar o espírito a ter conhecimento desse reino que Jesus falava. E eu volto a dizer, eu acho que ainda falta muito. Veja bem, se o espírito demorou 15 milhões de séculos para pulsar o pensamento contínuo, hoje nós já estamos começando a ter informação de que existe algo mais, né, desse mundo material que nós estamos presos nele. Nós precisamos nos afastar dessa prisão, que eu diria, temporária, que é achar que eu sou melhor do que você. Achar que eu tenho o poder que você não tem. Ninguém é mais
importante que o outro. E aí vamos lá para a doutrina novamente. Quando Jesus está lá curando, que chega a mãe dele e os irmãos, que sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E aí ele olha para os que estão necessitados, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Ele não estava simplesmente ignorando a mãe dele. Ele estava dando mais um exemplo de o seguinte: para todos, sem exceção, são meus irmãos. Todos. E eu preciso, e ele estava naquele momento, né, fazendo digamos, uma tarefa que eu não posso parar. É isso que nós temos que entender. A caridade não pode ter, como é que eu falo, logotipo. A caridade não pode ter formalismo. Eu não vou te ajudar porque só podia te ajudar até tal hora. Eu não vou te ajudar porque já fechei o horário. Não vou te ajudar que eu tenho que ir embora, eu tenho que pegar o ônibus. Isso é caridade? No meu entendimento, não. A caridade está sempre disponível para ajudar o próximo, independente do horário, independente de onde você estiver. E é isso que nos habilita a criar uma esperança, a ter uma esperança de que estamos indo no caminho certo para alcançar esse reino que Jesus falou. Que é o reino da paz, do amor, da esperança, da fraternidade, da caridade. Todos que têm fé, todos, sem exceção, podem fazer a caridade e devem fazê-lo. Porque assim nós estaremos melhorando a sociedade, nós estaremos resgatando espíritos que estão ainda embrutecidos, né, na sua ignorância. E é muito importante termos a paciência que Jesus tinha naquela época. É só voltar lá no exemplo. Hoje, para nós espíritas, a grande referência é Chico Xavier e Divaldo Franco, que são espíritos extraordinários, dentre outros que tem, mas os, né, nacionalmente conhecidos, mundialmente conhecidos, são esses dois. E olha que eu acho, né, eles ainda não estão no nível de Jesus. E vejam o que eles fizeram e estão fazendo. Olha o compromisso de Divaldo até hoje, com 90 e poucos anos, com a saúde debilitada, naturalmente, né? E não deixou de fazer a caridade, não se tem notícia do Divaldo virando as costas para quem quer que seja. Não se tem notícia que Chico deixou de atender quem quer que seja, ou se intitulou: eu sou isso, sou aquilo. Muito pelo contrário. São espíritos que demonstraram pela humildade e pelo amor ao próximo o seu compromisso com a espiritualidade superior. E isso me chama para uma reflexão. O nosso compromisso é com quem? No meu entendimento, o nosso compromisso é com a espiritualidade superior. É a ela que nós devemos nos reportar no sentido de: olha, eu estou adotando esse caminho. Eu estou no caminho certo? Se a resposta for: você está ajudando ao próximo como a ti mesmo? Você está praticando a caridade? Você está acolhendo os necessitados? Você está levando a esperança para os corações aflitos? Então você está no caminho certo do reino de Jesus. Caso contrário, você está estagnando a sua evolução. Nós sabemos que o espírito não regride, né, na sua evolução. Você vai estar marcando passo na sua evolução.
E o que eu acho mais bonito nisso tudo é a justiça divina. Ninguém vive ou será responsabilizado por suas atitudes que não sejam suas. Ninguém. Se o Chico tinha um compromisso, mesmo ele fazendo tudo que ele fez, se faltou algum, ele será responsabilizado. Não vai ser os tarefeiros lá da casa dele, ou quem estava ajudando ele, etc. Não. Então, isso quer dizer, cada um de nós responderá pelas suas ações. E cada um de nós estará se candidatando para esse reino de Jesus, que não é esse reino material, que não é esse reino dos títulos, que são efêmeros. E é isso que nós devemos estar atentos. Casa espírita que não tem espírito não é casa espírita, é tudo menos casa espírita. Centro, igreja, quer dizer, em todo, eu falei casa espírita porque é a nossa casa, né? Mas qualquer centro, qualquer segmento religioso que ele tenha um trabalho, né, com a sociedade, ali estarão espíritos evoluídos, superiores, trabalhando. Ter outro tipo de raciocínio diferente disso é não conhecer a doutrina espírita. Então, na igreja tem um espírito superior que vai se manifestar como padre, não importa. Né? Esse tipo de identificação, nós que estamos sempre pedindo. Para o espírito superior, isso não é necessário. Então, é isso que é importante a gente saber. Aonde houver mais de um, em meu nome, lá estarei presente. Foi o que Jesus falou, né? E olha, não tem nada escrito de Jesus. Não tem lá um livro, psicografia de Jesus. E olha a grandiosidade, o quanto esse espírito é fantástico. Nós estamos há 2000 e poucos anos falando sobre ele, estudando sobre a sua personalidade, estudando sobre as suas atitudes, tentando entender como é que ele conseguiu, melhor, como é que isso prevalece até hoje. Sabe por quê? Porque é a verdade. É um espírito nobre que trouxe, eu acho que para mim o que mais vale que ele trouxe chama-se esperança. Então isso é fundamental para que a gente tenha essa certeza, né? E esse é o mundo, esse é o reino de Jesus. É um reino de amor, de fraternidade, é um reino de carinho, de estender a mão para o próximo. É um reino de ter paciência, de aprimorar os conhecimentos para poder retornar isso para a sociedade. E quando a gente começa a praticar isso, a nossa vida modifica. Os bons espíritos se aproximam de nós. Os bons espíritos nos assessoram, no sentido de nos intuir a qual caminho seguir. Fala, olha, não é esse não. Para você alcançar esse reino de Jesus, o caminho é esse aqui, ó. Segue a caridade. Faça a caridade. Siga a sua intuição para o bem. Faça o bem. Não perca essa oportunidade, porque cada dia que nós avançamos com esses conceitos e os colocamos em prática, nós evoluímos. Nós estamos aprimorando as nossas vibrações do perispírito. E essas vibrações melhorando, pela sincronicidade
com o bem, ela abre portas para nós. Nós galgamos outras posições evolutivas. Ah, mas então você está sendo incoerente, porque aí você está se galgando e fala, não, eu não estou falando que eu vou deixar o outro, não é? Aonde eu estiver, eu continuarei com a minha tarefa. Não há informação que o Dr. Bezerra de Menezes já podia estar em outros níveis de evolução e ele continua aqui a nos ajudar? Sheila, o próprio Glaucus. E aí eu vou fazer uma pergunta para causar um impacto de consciência para estudos. Será que o espírito que se realmente do Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, Glaucus, esses espíritos, Emmanuel, são eles que estão aqui ainda atuando? Ou são outros espíritos que galgaram a evolução no nível ainda abaixo do deles, mas são prepostos para atuar aqui? Será que Deus, se eu pedir Ele para que eu possa amar, que Ele me mostre o amor, o que Ele vai fazer? Eu acho que Ele vai dar a oportunidade para que eu exerça isso, né? Ele não vai vir aqui na Terra e ficar do meu lado, olha aqui meu filho, eu sou Deus. Não, Ele vai me dar a oportunidade de exercer aquilo, de amar, de perdoar, de ajudar o próximo, de confraternizar com a minha família, de harmonizar as relações com aqueles espíritos que hoje reencarnaram num grupo familiar. Eu acho que nós já não podemos ter essa falsa ideia, né, de que trazer Deus, trazer Jesus, Dr. Bezerra, Glaucus, para perto de nós, para nossas imperfeições, digamos assim. É materializá-los. E aí nós estamos tirando eles desse mundo evolutivo, desse reino de Jesus, que é o reino evolutivo, é um outro reino. Estamos trazendo para o nosso reino, o reino da matéria. Eu estou dizendo isso porque é para poder que todos reflitam sobre isso. Então, pouco importa esse nome desse espírito. O que importa é sabermos, a vida continua. O espírito sobrevive à morte da matéria, do corpo. E o espírito, ele vai para uma questão de justiça, e essa justiça divina que eu acho fantástica, ele vai retornar, ele vai reencarnar para resgatar as suas faltas, para aprimorar as suas qualidades, para poder chegar e conviver uns com os outros e dessa relação surgir algo de bom, algo que crie a esperança, algo que eleve as vibrações de todos. Então essa oportunidade é a que Deus nos dá. Então é muito comum, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje tudo que a gente fala, né, é levado para um outro aspecto. Quando fala Deus quis que fulano desencarnasse, não, gente, Deus não quis, não, Deus não estava aqui. Às vezes o óbito ocorre por negligência nossa, por transgressão, por imperícia, imprudência, excessos. E aí Deus quis. Não. Deus, no meu entendimento, eu acho que Ele quer que nós continuemos viver o máximo possível para aproveitar esse momento da encarnação para experimentarmos as dificuldades, as provas que serão postas para nós vivenciarmos e superar. Porque amanhã nós vamos nos candidatar, isso deve durar mais do que 15 milhões de séculos, né? Nós vamos nos candidatar à angelitude, que é
o crescimento, né, que é em direção à divindade. Então, alguns de nós, talvez não, mas alguns não, certamente uns irão à frente de outros, né? Serão responsáveis por mundos em evolução, que estão nos primórdios da criatividade, da criação, onde o próprio protoplasma ainda está borbulhando, que não, o espírito ainda não foi, ele ainda não aprende, ele nem saiu dessa fase. E certamente terão espíritos, óbvio que não vai ser um, porque imagina uma terra. Claro que um espírito como Jesus, por exemplo, vamos lá, essa vibração de Jesus chega até nós até hoje. Por isso estamos nos referindo a ele. Por isso ele é referência sem ter um papel escrito. Jesus não tem registro no cartório de... né? O cristianismo surgiu exatamente para mostrar isso aí. E na época da Casa do Caminho, né, os discípulos de Jesus ficaram perdidos quando ele desencarnou. E agora, mestre? Cadê o mestre? Ele não escreveu nada, não tinha nada escrito. O que havia, em alguns, né, Tiago, se não me engano, havia aquela formação judaica e eles começaram a aplicar no cristianismo as mesmas regras do judaísmo. Porque aí vem Saulo de Tarso e modifica, né? Se transforma em Paulo. E é isso que me chama muita atenção. Às vezes eu ouço muito falar movimento espírita. Eu prefiro falar movimento dos espíritos. Há uma diferença aí muito grande. Já estamos na hora de encerrar. Espero que possa ter colaborado para despertar nos nossos irmãos a necessidade de estudar. Como a gente sempre diz, não somos dono da verdade, não somos melhor do que ninguém, mas sempre estamos procurando melhorar as nossas qualidades como espírito, superando as nossas imperfeições. E eu agradeço de antemão a paciência dos irmãos de nos acompanhar, agradeço a oportunidade que nos é dada e até uma próxima. Muito obrigado, paz, amor e esperança para todos.